Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Estaremos aprendendo a lição de número 7. E o título da lição, eu acredito que tem tudo a ver o momento que a igreja está passando, né? Não só a igreja, como toda a população humana, que diz assim: a confiança em tempo de aflição. No decorrer da semana que eu estava estudando, e falou comigo essa mensagem de uma forma maravilhosa. E eu gostaria que a igreja, os irmãos e todo ouvinte, que pudesse meditar também junto comigo e aprender sobre essa lição. Eu acredito que quando eles foram elaborar, com certeza, estavam bem inspirados por Deus. Diz assim, textual: em Deus posso a minha confiança, não temerei, e que me possa fazer o homem. Salmos de número 56 e versículo 11. Aqui, essa lição ela está voltada e falando a respeito do grande homem que pisou aqui na terra, a qual foi chamado segundo do teu coração. Ele teve esse grande privilégio. Verdade aplicada diz assim: uma firme confiança no Senhor é o resultado da experiência pessoal com Ele, fundamentada na palavra de Deus. Objetivo da lição: 3. Primeiro, apresentar o contexto histórico do Salmo de número 56. Quando a igreja falamos número, porque os salmos, na verdade, ele é cantado, viu? Segundo, observar o aspecto da oração que Davi apresentou a Deus. Terceiro, ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Texto de referência se encontra em Salmos, do primeiro versículo, número 56, ao versículo 8. Estarei lendo. Primeiro versículo: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e a oprime, pelejando todos os dias. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, e em Deus pus a minha confiança, e não temerei o que pode me fazer a carne. Quinto, todos os dias torces as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajunta-se, esconde-se, espiam os meus passos, como guardando a minha morte. Versículo 8. Tu contaste as minhas vaqueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Amada igreja, na leitura complementares com os irmãos, quem tem a revistinha, para quem não tem, aqui a gente vamos estar falando na segunda, o comentarista recomenda em Salmos no capítulo 18, depois no capítulo 24 ao versículo 14, no 56 ao 8, Provérbios capítulo 20, versículo 3, e na sexta, Mateus capítulo 15, versículo 32. E no sábado, Mateus capítulo 22, versículo 29. O hino sugerido foi o número 191, para quem não tem a lição, os irmãos poderem estar adorando a Deus, 422 e 491. É muito importante a adoração, Motivo de oração, aqui o nosso comentarista: ore pelas paz e segurança do nosso país, e que os cristãos tenham muita esperança. Amada igreja, entremos na introdução. Diz assim: os pecados fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa
por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo, é poderoso para nos guardar até o fim. Aprendemos nessa lição aqui, já na introdução, quando fala a respeito, se os irmãos têm acompanhado essa lição, ela comenta a respeito das falhas de Davi e a sua consequência com tudo isso, né? Na verdade, o pecado ele tenta nos envergonhar, de tal maneira ele tenta sufocar o cristão para que ele venha desistir e achar que ele não tem mais herdeiro da herança das promessas do Senhor. E o que eu posso, que a Bíblia, se você pegar a Bíblia de 1 Gênesis, Apocalipse, o Senhor ele não tem prazer, lógico, nas nossas falhas e no nosso pecado, mas como Pai, ele diz assim em suas palavras: vós sendo os pais e sendo os maus, isto ele está comparando o homem com Deus, vós sendo maus, saber de dar vossas comidas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai que está no céu, que é justo e bom, falando nas minhas palavras. Então, igreja, muitas vezes o nosso adversário, ele tenta apontar as nossas falhas, mas é bem verdade, aqui então, nessa época de Davi, Davi vai conhecer a justiça de Deus, de uma maneira severa, mas no mesmo tempo, quando ele se arrepende de todo o seu pecado, ele vai conhecer a misericórdia de Deus, tá? E entramos na lição, no contexto histórico. Peço para os irmãos estar acompanhando o Salmo de número 56. Diz assim: no Salmo 56, Davi expressa a situação complicada em que se encontrava, o medo em relação à circunstância que estava vivendo, marcada por ataques vorazes de seus inimigos. Ele levou a uma profunda diálogo com Deus. Ele expressa ao Senhor pela sua esperança, sua súplica e o seu medo. Embora fosse acostumado às batalhas, Davi estava fugindo de Saul, que pelejava matá-lo. Nessa fuga, foi para Gade, cidade natal de Golias. Amada igreja, meus irmãos, observa bem a situação de Davi. Eu aprendo nessa situação aqui de Davi, que ele está falando do começo da sua vida, né? Da sua vida, a experiência, ele já tinha tido algumas experiências com o Senhor. Eu vejo Davi um homem humilde, eu vejo Davi um homem de muita fé. Por mais que aqui nesse tempo, né, quem sabe Davi às vezes já tinha conhecido a história de Jó, ou quem sabe ele não tinha conhecido falar sobre Jó. Mas eu, através da palavra, eu vejo Davi um homem de muita fé. Por que, amada igreja? Porque se você não tiver fé, não tem como você ter a atitude de Davi. Veja bem, Davi mata o gigante Golias. Davi é clamado pelo povo. E ele se encontra numa situação, Davi se torna um homem de guerra. A Bíblia fala que Davi era um homem, e tudo que ele fazia, o Senhor abençoava. Se você vê na história, quando o rei Saul passa alguma tarefa para ele, ele vai e executa a tarefa muito bem executada, né? E o povo vê a presença de Deus na vida de Davi de tal forma, que vamos aprender no decorrer da lição, que Saul, em certo ponto, ele tem ciúmes e inveja. E como Davi corresponde a Saul? Meus irmãos, Davi, ele poderia muito bem ter matado Saul, ter guerreado, questionado. Mas Davi tinha tanta fé em quem ungiu e consagrou, ele de maneira alguma quis usurpar o trono de Saul. Pelo contrário, ele sempre dispôs ao rei Saul como um servo. Ele se colocava para servir. De maneira alguma no seu coração ele almejou matar.
E vamos aprender que de vez de guerrear, de vez dele justificar para o rei Saul, ele corre. Ele corre. Quando ele corre da presença do rei Saul, o que ele fala para Deus em seu pensamento? Eu confio no Senhor e no seu tempo. Ele corre, ele vai aqui para a terra natal, da onde que ele matou o seu gigante. É bem verdade, amados irmãos, há momentos na nossa vida que devemos, às vezes, dar um passo e esperar Deus agir por nós. Deus não precisa que você se justifique. Muitas vezes as pessoas interpretamos nós maus, porque às vezes nós tentamos, como diz o nosso pastor, às vezes nós tentamos acertar, e mesmo tentando acertar, somos ser humano, sujeito a errar. E as pessoas interpretam você mal e acaba julgando, porque é mais fácil julgar do que ajudar. É mais fácil julgar do que estender as mãos. É mais fácil a pessoa apontar do que querer vir te pegar pelos ombros, de colocar para cima. E eu vejo que Davi, um homem totalmente confiante, e como ser humano que ele era, mesmo que ele matou o gigante Golias, que foi uma grande façanha, até então ali no exército do rei Saul. Saul era um homem de guerra. Saul, quando ele foi separado, a Bíblia fala, ele sobressaía sobre os seus irmãos. Ele era um homem forte, valente. Nem ele, na sua valentia, ele teve coragem de desafiar o gigante. E por que Davi teve coragem de desafiar um gigante a qual a nação não estava preparada? Davi, ele se destaca por esse momento. Observa aqui no 1.1, diz assim, o cântico das mulheres. Aqui você vai ver que as mulheres falam assim, que Saul matou seus milhares e Davi seus 10. Por que Davi conseguiu? E ele não, de maneira alguma, ele intimidou o primeiro momento quando ele viu o gigante. É na onde que eu aprendo. Muitas vezes nós passamos dificuldades da nossa vida, circunstâncias, que nós não entendemos. E nem teu amigo chegado mais próximo, ele não sabe o que você passou. Se você contar, ele vai duvidar, não vai acreditar, vai achar que você está mentindo, devido aos maus testemunhos e algumas pessoas que vivem da mentira. E então, mas Davi, lá atrás, por mais que o seu pai, ele não confiava nele para homem de guerra, não é à toa que Davi, quando ele foi convidado, o seu pai mandou ele lá servir os seus irmãos, ver como ele estava na batalha. Deus permitiu essa ocasião para ele ver o inimigo do povo de Deus, o inimigo da nação. E aqui eu quero trazer para você qual é o seu inimigo que tem te afligido. Qual é a dificuldade que você está passando. Eu quero te dizer para você, amado ouvinte, que você não é o primeiro e nem vai ser o último. A Bíblia diz assim, o Senhor diz assim, que o justo, ele passa por muitas aflições, porém o Senhor em todas dá vitória. Porque você conhece a pessoa não no falar e no agir, é no problema que você vai ver quem está do seu lado, é na dificuldade, quando a dispensa acaba. Às vezes você fala, nossa, mas aquela pessoa me cumprimentava e agora não me cumprimenta mais. Às vezes você pensa no teu coração, às vezes ela está com medo que você pede um dinheiro emprestado, ou seja, na doença e na dificuldade. Mas os problemas, de maneira alguma, Deus vai permitir na sua vida, vai para te envergonhar. Não, Davi, quando ele viu aquele gigante afrontando o povo de Deus, e aqueles milhares de soldados, não corria de medo, até mesmo o rei Saul, Davi, ele não teve medo. Sabe por que ele não teve medo? Lá atrás ele tinha o seu particular com Deus, lá atrás ele tinha enfrentado os seus problemas, ele tinha tido a experiência quando o urso chegou para matar, pegar a ovelha, e a Bíblia fala que ele foi e matou o urso, e ninguém sabia dessa história. Se ele contasse para o seu pai, os seus irmãos iam tirar risada, porque como um homem só pode matar um urso, de maneira alguma o homem, irmão, ele conseguiria matar uma besta, fera, forte, porque um urso ele veio para matar, ele é um assassino por natureza. Então Davi tinha confiança em Deus.
Davi, a Bíblia fala, aquele homem franzino, ele era pequeno em estatura. E você vê que Deus escolheu um pequeno homem franzino para enfrentar o gigante, porque ele tinha confiança. A lição, ela vai falar sobre confiança. O guerreiro, ele ganha aqui, ó. Há muitos estudos, psicólogo, faz grandes pós-graduação, doutorados, para explicar, né? Você vence a batalha, começa pela tua cabeça. Quando o homem ele para de sonhar, ele desiste. É na onde que às vezes você não entende. Nossa, aquela pessoa famosa, aquela pessoa que tem dinheiro, de boa postura, e de uma certa forma ele desiste da vida, e ficamos tristes, porque muitas vezes gostamos daquela pessoa, né? De uma certa forma admiramos a sua postura, quem sabe a sua conduta, e ele desiste da vida tendo tudo aquilo que cerca. Às vezes nós não vamos chegar a ter 10% o que eles têm na vida financeira, fama, glamour, né? E muitas vezes nós não vamos chegar e vivemos felizes, é porque ele foi vencido aqui. Então, quando você tem confiança em Deus, imagina, se você crê no teu coração que Deus fez a terra e fez o homem, tudo que está aqui é fichinha, é um acessório. Esse pano, ele é um acessório. Deus está preocupado com aqui. Se você tiver as suas experiências, as suas dificuldades, que você acha que Deus o abandonou, e depois passa, você, nossa, eu venci, dá um alívio. Deus está te preparando para o momento oportuno, onde você vai destacar a glória de Deus na sua vida, e você vai marcar o teu tempo. A nação, o nosso país, o nosso mundo, ele anda passando por situações como vivia Davi. Mas Davi foi um só daquele homem que fez a diferença. E fica a pergunta: o que você vai fazer para fazer a diferença aqui, nesse momento, a qual a nação se passa um momento tão difícil? Observa bem aqui, quando diz aqui, no 1.2, diz assim, as ações dos inimigos de Davi. Que os irmãos abrissem Números, no capítulo 13. Diz assim, medita observa bem essa palavra, que muito tem a ver com a gente estamos falando. Diz assim, Números no capítulo 13, versículo 23 até o 33. No versículo 23 diz assim, depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de 20 como um cacho de uva, a qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figo, e chamaram aquele lugar Vale de Escol, porque causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel, e depois voltaram a espiar a terra. Observa bem nesse momento aqui, fala quando o povo de Deus conheceu a terra que manava leite e mel. Observa bem o tamanho. Se você falar hoje para uma pessoa comum, para um amigo seu, colega, que houve um tempo que um cacho de uva teve que pegar uma vara e um homem de uma ponta do outro para erguer, as pessoas vão rir. Mas observa que era terra de gigante, era terra que produzia frutos grandes, né? Por aquelas pessoas que habitavam na altura. Então era uma terra boa. Deus tinha prometido coisa boa. Aí eu trago para a tua vida. Davi foi prometido a ser rei. Davi mata o gigante Golias. Davi é honrado por Deus. Mas de repente Davi, ele tem que recuar, ele tem que correr. E é isso que vamos aprender aqui nessa situação. Quando fala assim, ó, aos Hebreus, se você observar em Jó capítulo 12 e Hebreus no capítulo 4, no versículo 16, você vai ouvir falar de confiança. Mas aqui nesse momento, quando a Bíblia fala exatamente desse povo,
Observa que o povo, a terra era boa. De 12 pessoas que foram olhar a terra, ver confirmar tudo aquilo que Deus tinha prometido, e eles confirmaram, a terra é boa, ela manda leite e mel, os frutos são bons. Mas 10, observa bem, não foi nem metade, não foi nem 40% que ficou ali. 10 pessoas disseram assim, ó, não vamos para lá, se nós subir lá, vamos ser mortos, a terra ela vai nos engolir. É isso que eu quero te falar. Muitas vezes você não pode comentar as promessas de Deus na sua vida. Não é todo mundo que vai entender e vai acreditar. Sabe por quê? Não é todo mundo que quer pagar o preço, não é todo mundo que quer abrir o tempo, renunciar, passar dificuldade. Quando eu falo dificuldade, seja ela qualquer seja dificuldade. Porque o guerreiro, quando ele está na batalha, almejando alguma coisa, ele vai perseverar até o fim. Um esportista, para ele ganhar uma medalha olímpica, ele teve horas e horas de dedicação final de semana. E ele abdicou de comidas para manter seu corpo em dia, saudável, manter seu peso, para conquistar aquele alvo. E não muda a diferença. Deus quer que você dê valor e que você para de ouvir. Muitas vezes pessoas estão do seu lado e alimenta da palavra que é Deus. E aprendemos com Davi, eu vejo não só confiança, eu vejo Davi aqui um homem manso e humilde, porque de nenhum momento ele se justificou para o rei Saul. Ele podia chegar, eu não vou correr do Senhor. Ele sabia que o Espírito Santo andava com ele, ele sabia que Deus estava com ele, ele se fez vaso e servo. Então, muitas vezes, a Bíblia ela fala muito bem para mim e para você, o que questiona o homem das suas próprias concupiscências. Então, quando eu li essa palavra, então eu observo assim, é eu mesmo que posso dificultar a minha vida, ou é eu mesmo que posso escolher dar liberdade para Deus trabalhar na minha vida. Gostaria de estar passando agora no 2.2, né? No 1.3, que diz assim, uma guerra em glória. Aqui continuamos a falar, a guerra arquitetada por Saul contra Davi era em glória, uma verdadeira caça às pulgas. Observamos aqui nessa parte, nesse momento, o rei Saul de toda maneira, ele deixou que a inveja chegasse no seu coração. Muitas vezes o que vai fazer você perder aquilo que Deus prometeu, às vezes é inveja, arrogância, o orgulho. O rei Saul, ele só perdeu a sua posição como rei porque ele foi orgulhoso. Ele não ouvia o sacerdote, ele não ouvia o que a Escritura ensinava. Ele quis fazer aquilo que não competia a ele fazer. O que eu aprendo aqui? Se você quer ser abençoado, seja humilde. Ouve mais o teu pastor, ouve as pessoas que estão te dando um bom conselho. É fácil? Não é. É fácil você pedir perdão para alguém que te humilhou, para alguém que te criticou. Não é fácil. Mas se você quer pontuar com Deus, se você quer pontuar, é ajudar quem faz o mal para você. Quem fala mal de você é fazer o bem e não é falar. Falar até papagaio fala. Eu tive a oportunidade, alguns amigos meus tiveram papagaio, e eu me lembro que eles ensaiavam e ele falava aquilo. Então é fazer. E quem tira a tua bênção é você mesmo. Por falta de fé, confiança, por falta de ler as palavras, a Escritura, porque a Bíblia diz que o alimento nosso é a palavra de Deus, e ela é vida, e vida com abundância. O cristão, ele não pode parar de meditar na palavra. Se você deu uma palavra, mas alguém falou, mas você não sabe pregar, se você não sabe falar, mas você falou a palavra, não é por glória, a Bíblia diz assim, não é por vanglória ou vaidade, mas é o pregar a palavra na maneira simples e objetiva, como diz o nosso pastor, é o arroz com feijão que mantém você de pé. Se vier um filé mignon é de lucro, mas o arroz com feijão, ele tem condições de você estar de pé, você não vai morrer. E continuamos a meditar. Então o rei Saul, ele deixou que a inveja chegasse no teu coração.
Olha, a Bíblia nos orienta, se você puder servir. Olha, o fruto, hoje você saciou, quem sabe você alimentou, você almoçou, tomou aquele café da manhã forte, só que você vai ter que plantar para amanhã comer de novo. Então é aquele negócio, se você parar de plantar a semente, amados irmãos, se você comer a semente, você vai passar fome, você não vai ter o que colher. Agora, se você, o que é uma semente? Você pega um grão, que seja de milho, um grão de milho, se você plantar ele na terra, você vai ver que não depende só de você, você vai ter que fazer o buraco, você vai ter que plantar aquele grão e tampar. A Bíblia fala, quem dá o crescimento na nossa obra é o Espírito Santo, que é Deus. Se não chover, aquela semente vai morrer cozida lá na terra. Então, nós devemos tomar cuidado, não se gloriar naquilo que temos feito, para que não chegar no nosso coração, mas devemos confiar no Senhor, que no tempo certo você vai colher seu fruto. Então, se você parar de... O que vai fazer você perder a sua bênção no futuro é você parar de plantar. Se você parar de plantar, você não vai ter nada que comer. Mas se você plantar, a Bíblia diz, quem olha o tempo, nunca planta uma semente. O tempo é dificuldade, é circunstância, e não revela aquilo que Deus deu para você no teu coração. Porque não, você vai ter perseguido como Davi teve. Saul, de uma certa forma, ele foi uma pedrinha no sapato de Davi. Por quê? Ele tentou matar Davi por várias vezes. E qual foi a resposta que Davi mostrou para Saul? Cristão. Ele viveu o amor, ele viveu a compaixão. É isso que aprendemos aqui na lição. Continuando no decorrer da lição, no 2 diz assim, a oração de Davi. Observa como estava o coração de Davi nesse momento. É interessante observar o aspecto da oração que Davi apresentou a Deus diante da circunstância que estava enfrentando. Ao observarmos a oração de Davi, podemos extrair diversas lições serem seguidas. 2.1 diz assim, ó, o pedido de misericórdia. Observa bem, quando Davi foi orar a Deus, muitas vezes é natural, você tem que entender o seguinte, imagina bem, você teria coragem, observa bem que mora um rapaz na sua rua, e aquele cara é perigoso, bravo, e todo mundo tem medo dele, e ele tem coragem de matar, eu tenho certeza que você não tem coragem de chegar na casa dele e gritar com ele, porque ele estiver armado, ele vai fazer alguma coisa para honrar o seu nome. A Bíblia fala bem clara, não tenha medo do homem, e nem tenha medo do diabo, mas tenha medo de Deus, vosso Pai está no céu. Ele, porque o homem mata, não sabe nada mais fazer com o corpo, mas Deus tem poder para matar e lançar o homem no inferno. Como que você chega a Deus como você ora? Davi, quando ele foi orar aqui, eu observo Davi, ele tinha um currículo. Até então, que nesse momento, Davi não tinha pecado contra Deus. Davi até aqui, ele não tinha cobiçado a mulher de Urias. Nesse momento, ele estava como servo, com as suas vestes limpas. Ele tinha o seu nome, ele tinha matado o gigante Golias que estava humilhando o povo de Deus. Ele tinha defendido o nome do Senhor. Porque quando ele chegou naquele vale e o gigante clamava, estava zombando do nome de Deus. E ele disse assim, quem é esse circunciso que desafia, usando as minhas palavras, o Deus Altíssimo? Então Davi podia falar, Deus, eu honrei o teu nome. Mas Davi nem um tempo ele fez isso. A diferença é nossa. Será que Deus ouve todas as orações? Ouve. Responde? Não, nem todas é respondida. Lembra quando você vai dobrar? Eu aprendo com Davi aqui o pedido de misericórdia. Eu aprendo um homem humilde e um homem servo. Ele de maneira alguma falou que ele tinha, jogou na cara, digamos, o nosso dito popular, ele não jogou na cara de Deus o que ele tinha defendido, a honra de Deus, mesmo sabendo que se ele não quisesse, Deus por si só poderia defender. Deus deu uma oportunidade para Davi se destacar, porque quando ele foi ungido, às vezes o seu irmão duvidava, porque às vezes Deus faz uma promessa na nossa vida, não já aconteceu com você? Você é criticado, fala assim, você é um sonhador. Aqui Deus foi manifestar a presença para mostrar para os irmãos de Davi, esse é meu ungido, porque os irmãos de Davi sabiam que
que Samuel tinha ungido Davi como rei. Então aqui eu aprendo com o Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aqui ele mostra humildade e ele mostra misericórdia. Continuamos aqui no 2.2, diz assim: levas em conta as minhas peregrinações. Observa bem aqui que diz aqui o comentarista, ao citar Davi, ele diz assim: Davi está clamando por socorro para escapar da morte. Precisou percorrer um caminho. Irmãos, aqui eu aprendo com Davi uma coisa. Muitas vezes plantamos algo e queremos colher naquela mesma hora. Não tem um tempo. Tem um tempo para a semente germinar. Tem um tempo para a semente crescer. Para ela, se você imagina aquela pessoa que quer comer pamonha, se ela não plantar milho, ela nunca vai comer pamonha. E ela vai ter um tempo certo para colher o milho. Se você colher ele antes da hora, não vai dar nada. A hora que você ter o milho, se você for preguiçoso, você não vai conseguir. A Bíblia fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Que o homem ele tem que trabalhar. Quem sabe você vai falar assim: ah, mas irmão, eu estou trabalhando e ninguém está me vendo. Que bom que ninguém está te vendo. Lembra quando estava aquele certo homem lá no lagar maçã e o anjo foi ter com ele? Se Deus te vê, ele vai mudar a tua história. Quem sabe você fica esperando um elogio de um homem para dar uma resposta. Mas quem muda a nossa história é Deus, não é um homem. O que mais um seu amigo pode te dar uma boa palavra de consolo. Mas em Deus está todas as coisas. E aqui eu vejo aqui quando Davi, nessa situação aqui, observa bem quando diz, dando sequência. O salmista expressa que tem certeza de que Deus sabe das tuas aflições e dificuldade, assim como o seu contínuo cuidado. Davi não tinha certeza, Davi não tinha dúvida no coração que ele ia ser abençoado. Por mais que ele estava correndo, a gente aprende aqui no decorrer da Bíblia, Davi teve uma parte que ele fez de louco, de doido, e perante o rei para não morrer. Observa bem, um homem que estava com a presença, e às vezes você fala assim: nada, Deus não quer que eu passe dificuldade. Quem diz? Quem diz para você? Nada, Deus é Deus de bênção, sim. A Bíblia fala que o teu filho, sem achar um pecado, Jesus Cristo justo e bom, e sofreu por mim e por você, o que faz você de melhor de Cristo? Agora, se você entrar no caminho de Cristo, o seu final vai ser que nem Davi. Davi tinha certeza da tua vitória, por isso que ele nunca matou Saul. Davi não precisou de matar o rei Saul para pegar a bênção, não. Davi lançou na mão de Deus e esperou o seu tempo oportuno. Bom, 2.3 fala assim, ó, a força e a tua justiça. Observa quando diz aqui, Davi indaga ao Senhor, que os seus inimigos escapariam. Observa quando fala aqui em Lucas, no capítulo 18, versículos 7 e 8. Irmãos, o que vai fazer você permanecer são as experiências que você teve com Deus, que vai te dar força lá na frente para aquele bem maior. Observa aqui quando aprendemos aqui em Lucas, no capítulo 18, o versículo 7, aprendemos o seguinte. Observa o que diz aqui o capítulo 7 e 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. No versículo 8, digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra. Meus irmãos, aqui
quando fala, o salmista ele está clamando, ele está buscando a justiça. Deus vai trazer justiça, independente de você acreditando ou não. Independente, observa que a morte, ela iguala o homem rico e o pobre. Se ele tem um carro, uma Ferrari, ela fica lá fora. É só o corpo dele que entra. A morte, ela é um portal para entrar para a eternidade. Aí eu te faço uma pergunta. Quando chegar esse momento, com quem que você vai estar? Tá? E eu me lembro um dia, tive a oportunidade de conhecer um médico muito conceituado, um cliente que eu tive. Ele falou para mim: Joel, sabia que é tão simples o homem morrer? Eu falei: por quê? Ele falou assim: basta uma veia da grossura do cabelo da tua cabeça, e ela entupir, ela pode trazer graves sequelas no teu coração, e você pode morrer ali, ó, sem ninguém fazer nada. E muitas vezes levantamos e deitemos e não agradecemos a Deus pela vida. Observa aqui no salmista, no número 56, né? Essa lição ela está embasada. Diz assim: o salmista aqui, ele está falando que sem sombra de dúvida, Davi serve, ele diz assim, ó, olha o título: Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e confia nele. Diz assim, no versículo do 3 ao 4, 56, Salmo número 56, versículo 3, diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Versículo 4, em Deus louvarei a sua palavra, e em Deus pus a minha confiança, e não temerei que me possa fazer a carne. Irmãos, muitas vezes você tira o tempo na rede social, com um amigo, e passa horas conversando. Só que por mais que esse amigo goste de você, ele não tem poder para te curar, ele não tem poder para fazer um milagre na tua vida. E às vezes você não tira um tempo para conversar com Deus. Observa bem, as pessoas fazem fila quando a Mega Sena está acumulada, e sabendo que ali é uma sorte, ele sabe, ele está convicto, e vai gastar 10, 20 reais ali no jogo, que ele não pode ganhar, e mesmo assim ele pega fila, não sabendo da certeza, ele pega fila, fica hora na fila para fazer um jogo de azar. E às vezes você não pega nem um tempinho na sua casa para falar com Deus. O segredo de Davi é que ele falava com Deus, ele falava, aí você vai falar: mas Deus não vê as minhas necessidades. E cadê o humilde? Humilde é viver, não é ficar falando, reclamando, murmurando. Agora não é bem diferente você chegar: olha Deus, eu estou passando por isso, e você clamar a misericórdia dele. É bem diferente. E Davi, em todo o tempo aqui, a lição mostra para a gente, ele orando, ele confiando, e de maneira alguma ele confiou no seu braço, porque Davi nesse tempo, ele era temido. A Bíblia fala que eram muitos homens que o serviam e davam a sua vida por ele. E em nenhum tempo ele atiçou esses homens contra o rei Saul. Por quê? Aprendemos com Davi, um homem humilde que não quis tocar no seu Senhor. Eu imagino, Davi teve a oportunidade de, no decorrer da lição, o rei Saul cerca ele em algum lugar, mas não consegue pegar Davi. Porém, o rei Saul, ele vai dormir. Deus entrega Saul na sua mão. Davi corta a orla ali da sua roupa, e do outro lado ele grita, o rei Saul. Quando o rei Saul viu que a vida dele estava na mão de Davi, ele estremece, e ali nas suas palavras ele confessa que Deus é na vida dele. Davi, por que Davi não matou o rei Saul? Eu aprendo, sabe o que? Respeito. Davi, ele diz: no teu coração, de maneira alguma, tocarei no ungido do Senhor. Quem sabe, muitas vezes, alguém que você tem como referência errar, não toca. Quer ter uma vida de honra? Aconselha ele, ama ele, mas não toca. Porque se Deus ungiu, Deus colocou, Deus de certo, no seu tempo certo, há de falar com ele. E às vezes, vemos pessoas que param da igreja por causa disso e aquilo. Meu irmão, você vem na igreja por causa do teu amigo ou por causa de Deus?
Quem pagou os teus pecados na cruz do Calvário foi Jesus, não foi sua mãe, o seu pai e o teu irmão. Você deve a Cristo. E Davi tinha esse objetivo, ele era grato a Deus. No decorrer aqui em Mateus, eu aprendo aqui no capítulo 22, no versículo 29, olha que o apóstolo Mateus ele fala, ele diz assim, vou descrever, no versículo 20, no capítulo 22, no versículo 29, Jesus, porém, respondendo, dizendo, errais e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus está falando o seguinte, o homem erra, passa dificuldade, luta por sua ignorância do próprio homem. Errais por não ler a palavra de Deus, errais por não ter fé em Deus, errais porque por não esperar em Deus, porque se você conhecer o poder das Escrituras, aí você vai marcar o teu tempo. Observa lá em Hebreus no capítulo 12, lê o capítulo inteiro, ali diz assim, o Senhor disse, você imagina bem, Deus fala de homens que pisaram nessa terra, a qual o mundo não era digno de conhecê-los. Imagina que pessoas que foi essa, homens como eu e você, que pisou nessa terra, como Deus fala, o mundo não era digno de conhecer, porque eles pisaram e fizeram somente o bem, somente aquilo que agradou a Deus. Como diz, quando a gente vê Deus falar a respeito de Enoque, a Bíblia fala que Enoque toda a tarde andava com Deus e conversava com Ele, e o Senhor tomou para si. Olha que privilégio, às vezes nós temos prazer de conversar com um amigo, Deus falar assim para você, meu amigo, e bater um papo, como foi seu dia? Faça assim, a Bíblia nos ensina a gente conversar com Deus, por isso que devemos ter fé, sem fé é impossível. A chave aqui chama fé e confiança. 3.2, vamos lá. No 3.1, diz assim, no 3.1, louvor à palavra de Deus. Quando fala louvor o salmista, como muitos irmãos já conhecem, os salmos ele é cantado, o povo judeu canta os salmos, né? Diz assim, o salmista, ele declara que Deus louvaria a sua palavra. O termo e o sinônimo de gloriar-se na palavra do Senhor, por mais difícil que fosse o momento em que estava passando, ele sabia da fidelidade do Senhor e no cumprimento de suas promessas. Eu me lembro um amigo, eu tive o privilégio, ele pregava muito para mim, e nesse momento que aconteceu com ele, eu estava voltando para a igreja, não tinha me batizado, né? E sou amigo dos filhos dele. E ele sempre pregou de mim, Deus, sempre falou de Deus para mim com muita alegria, muita alegria. E ele estava com câncer no estado final. E eu tive duas perguntas que eu fiz para ele, uma dura e uma outra. E eu perguntei para ele assim, eu perguntei para esse meu amigo, pai dos meus amigos, eu falei assim, o que o senhor está sentindo? Quer dizer, ele falou, olha, parece que eu estou sentindo uma faca me cortando por dentro, uma dor, ele tomava morfina e já não estava fazendo mais efeito. E ele gemia para mim. Aí eu fiz uma outra pergunta para ele, eu falei assim, o que o senhor fala para mim de Deus? Enquadra no versículo que Davi estava. Ele começou a chorar quando eu falei o nome de Deus. Ele falou assim, irmão Joel, agora mesmo eu estarei encontrando com ele e abraçando ele. Já aconteceu naquele dia, você está cansado, você não vê a hora de chegar na sua casa, e você tem certeza que você vai chegar na tua casa, você vai encontrar aquela comidinha quentinha, te esperando, ou da sua mãe, da sua esposa, ou até mesmo você vai chegar em casa e cozinhar, não dá aquela vontade? E esse meu amigo, ele tinha tanta certeza, isso chama confiança, ele tinha tanta certeza, e isso marcou meu coração, porque quando eu falei de Deus, aquela dor que ele sentia, ele chorou de alegria, e ele disse, falou assim, agora mesmo estarei com ele. Irmão, olha que prazer que Deus deu paz em dificuldade, né? A Bíblia diz que sim, bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor. Observa bem, se Deus realizar tudo que você clama para Ele, tem certeza que te traz muita alegria para você. Imagina bem, a Bíblia faz uma comparação, quando o apóstolo Paulo,
foi levado ao céu. Ele diz assim nas suas palavras, porque eu vi coisas que não chegou no coração do homem. Meu amado, imagina, quem sabe uma criança, um filho te traz alegria, quem é pai sabe o que eu estou falando, não tem preço. Quem sabe um abraço da sua mãe, a comida, sei lá, alguma coisa, o carinho da sua esposa, da sua família, te traz muita alegria. A Bíblia fala que não se compara aquilo que Ele preparou para você. É isso que nos guarda aquele grande dia. Você vê que as pessoas estudam para ter uma boa posição na sociedade. Imagina Deus, se Deus chamasse nós para trabalhar para Ele, sendo um bom e justo, ia fazer fila para entrar no céu, para entrar. A Bíblia fala que Ele convidou eu e você para ser príncipe. Príncipe, ele reina com o pai dele, tá? E isto, Davi tinha essa certeza, que Deus tinha prometido um reinado, e que no tempo oportuno ia chegar na sua mão, como lá na frente chegou. 3.2 diz assim: o medo não prevalece diante da confiança. É o que eu estava falando. A palavra confiança, ela tem tudo a ver com fé. Observe o que é uma confiança. Observa bem. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, que vai se encontrar lá em Hebreus. Não tem como você falar de medo e confiança e não ler esse versículo. Diz assim, Hebreus capítulo 11. Observa bem esse versículo. Diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que não se vê. Davi tinha fé que ele ia ser rei, e ele não via o trono, mas a fé dele fazia ele ter confiança. Quando você ter confiança, vai mudar a sua vida. Não é confiar no homem, é quando você ter confiança em Deus. Deus vai abrir a porta e o momento oportuno para pelejar por você. Aqui quando você abre aqui em 1 Reis, no capítulo 1 Reis capítulo 19, olha como se encontrava e eu gostaria que vocês observassem toda vez quando você for fazer a vontade de Deus, você vai ter que renunciar a alguma coisa. Você não é diferente do que Davi, você não é diferente que Jesus. Todos os profetas, as pessoas vão chamar você de doido, vão chamar você de louco, e quando alguém te chamar isso, você está fazendo certo, você pode ter certeza, e obedecendo a Deus, você está no caminho certo, porque se você conversar com algum amigo seu, que teve vitória em alguma coisa, pessoas pediram para ele parar, falou que ele não ia conseguir, mas Deus o honrou. E olha aqui em Hebreus, no capítulo 19, versículo 2 e 3, diz assim: então Jezabel mandou uma mensageiro a Elias, a dizer: assim me façais os deuses, outro tanto se dentro amanhã, essa hora, não puser a tua vida como um deles. Versículo 3: e vendo ele, levantou, e para escapar com a tua vida foi e veio a Becerba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Então observa que Elias tinha feito o fogo do céu cair, mas Jezabel, com as suas palavras artimanha, conseguiu intimidá-lo ele, e ele recuou, ele correu diante de uma mulher mal, ruim e perversa. Mas o mais importante nesse momento mostra que mesmo a gente sendo homens, vai ser momento que você vai encontrar triste, angustiado, quem sabe no teu coração falando: Deus não está me vendo. E igreja, nesse momento, com grandes homens de Deus e profeta, observa que a Bíblia foi nesse momento, calado, que Deus estava trabalhando. Lembra quando estavam aqueles discípulos no caminho de Emaús, e eles vinham comentando, eles tinham esperança,
que Cristo ia vir julgar Roma, ia matar, resgatar o povo de Deus. Aquele povo, eles via Cristo, como eles não entendiam que o reinado de Cristo ia além. E eles vinham conversando entre eles, olha, morreu. Ele estava tão abatido e tão sem confiança que ele diz assim, e aproximou-se deles, Senhor Jesus, e eles não reconheceu. E o Senhor pergunta, e ele falou, tu não sabes, um homem grande em obras, que foi morto, e eles começam a falar para Jesus Cristo, e não viu Cristo. Quem sabe você se encontra nessa situação, Deus está do teu lado, você está de pé, você está vivo, o maior milagre, você está vivo. Enquanto a vida pode se cumprir muitas coisas, e você está reclamando de muitas coisas, e Deus está do teu lado, e você não percebe, você está indagando o problema, o Senhor só queria ali. Imagina se Jesus Cristo aparecesse diante da sua frente. Deus mostra que se Ele aparecer, se nós não observar, Ele parece e passa, a gente não reconhece, aquele que pode resolver todos os nossos problemas. Então, amados igreja, se nós não meditar na palavra, ler a Bíblia, vai ser difícil você enfrentar o momento que você está vivendo hoje. Concluindo aqui, no versículo 3.3, diz assim, ó, no 3.2, bem no finalzinho, quando fala o medo não prevalece diante da confiança, observa o que diz aqui, poderia retroceder como fizeram os israelitas quando ouviram acerca do gigante? Olha que você dá ouvido às pessoas que não estão preparadas, você contar o teu sonho para as pessoas. 10 pessoas viram e 12 pessoas foram, testificaram que a terra é boa. Eles viram, eles passou diante do mar, eles viram os teus inimigos ser engolidos pelo mar. Só que, você imagina o que é difícil? Derrubar um gigante ou abrir um mar e passar em terra seca? O impossível é abrir um mar e passar em terra seca. Não há, hoje não, homem nenhum consegue abrir um mar no poder da palavra, de maneira alguma. E eles viu e passou, mas a falta de confiança, a incredulidade de ouvir os próximos, está entendendo? Duvidaram no teu coração, e por causa daqueles 10 que murmuraram, reclamaram, só viu dificuldade e não viu solução, eles não conseguiram ser abençoados. Somente 2 que conseguiu ser abençoados, que foi Caleb e Josué, que chegaram e falou, vamos lá, vamos vencer, passou confiança para Moisés. E aquele povo da idade de 20 anos para cima, morreram no deserto, por murmurar e reclamar. Então a tua bênção está na tua mão. Deus, Ele prometeu, quando você nasce em Cristo, você aceita Cristo, já há uma promessa, você é herdeiro dela. Se você confiar e esperar, parar de ouvir o que as pessoas do lado dizem, falar, problema de igreja, amado, enquanto estiver aqui na terra, vai ter problema. Deus está procurando pessoa disposto a ajudar o seu amigo com palavras de amo, ajudar o teu pastor com palavras boas, e não olhar para aqueles que jogam só palavras de derrota, porque o problema já está aí. Então, observa bem, só foi 2, você imagina bem, dá para entender que a população era maior que a população, maior, vamos dizer, que a nossa cidade hoje aqui. Você imagina só 2 ser herdeiro, você vai falar assim, mas Deus é injusto. Não, Deus deu a terra, mostrou, vai lá e conquista. Deus já tinha mostrado que era com eles, e eles duvidou no teu coração, e todos da idade de 20 anos não herdeu a terra, por falta do quê? De confiança. Então aprendemos nessa lição a respeito de paciência, perseverança. Aprendo com Davi humildade, aprendo com Davi, ele não ficava reclamando para os teus amigos que estavam ali do lado dele, não. A Bíblia diz que Davi cantava e ele adorava a Deus. Davi foi um rei. Por que Davi, a Bíblia fala que no tempo de Davi, ele dava adoração, enquanto todo Israel, imagina, toda madrugada se estava calado, Davi, ele adorava a Deus às madrugadas, ele dava adoração para quem merecia adoração, e Deus olhando assim falou, era para eu estar descansando e estar tirando tempo para me adorar. Tira o tempo da tua vida. Às vezes você tira um tempo
para o teu patrão, tá certo? Às vezes ele te pede alguma coisa e como servo ele te paga. Às vezes você tira um tempo para atender o seu amigo muito bem na tua casa e às vezes você não tira um tempo para o Senhor. Às vezes você fica madrugada perto de uma churrasqueira comendo uma carne, não tem nada de mais isso. Às vezes você não fica de madrugada conversando com Deus. Quem sabe se você mudar sua postura como Davi mudou, as coisas vão começar a fluir na sua vida melhor. Concluindo aqui no 3.3, diz a confiança que move a oração. A oração, ela é conversar. A oração é falar com Deus. Digamos que é um telefone que você tem. Antigamente não tinha esse telefone. Antigamente só o sacerdote podia rogar você a Deus. Você tinha que ir na sinagoga, você tinha que levar uma oferta, né? E para que o sacerdote intercedesse por você. Hoje você tem essa facilidade. Diz assim no 3.3: é relevante os fatos do salmista, mesmo com medo, orar. Primeiro pede misericórdia, para seguir a apresentar ao Senhor a questão louvor, fazendo menção da palavra de Deus. Tal construção da oração faz-nos lembrar em Filipenses. Bom, lá em Filipenses, no capítulo 4, depois os irmãos busquem no versículo 6 e 7, você vai ver o que vai estar falando ali. E aqui também diz em Salmos, no capítulo 56, leia ele inteiro, essa lição que foi baseada nesses Salmos, onde Davi ali, ele adora a Deus. Paulo exorta para não sermos dominados por demasiada inquietação, mas orar e suplicar com ações de graça. Nota que o salmista também menciona ações de graça, que mostra confiança no Senhor, que nos mova a oração com gratidão. Assim desfrutaremos da paz de Deus, ainda que a circunstância seja ao contrário. Conclusão, aprendemos aqui que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios e perseguimos na nossa jornada cristã, sabendo que o propósito de Deus prevalecerão na vida e o seu povo. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, eu concluo. Essa geração de Davi passou. Os bons e os mais morreram e não estão mais aqui. Eu tenho certeza, se pedisse para alguém que já partiu e há uma oportunidade de voltar, ele faria tudo diferente do que ele fez. Eu agradeço a oportunidade que foi me dada e peço desculpa aos irmãos nas minhas simples palavras. Gostaria que os irmãos, como eu aprendi nessa lição, que a igreja também possa trazer bons frutos para os irmãos e para os vossos corações. Assim eu me encerro aqui.